Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e se ainda não o fizeram, mandem uma carta a António Costa para se proporem como primeiros ministros desta nação. Já que Centeno pode fazê-lo, porque não nós todos, não é verdade? Temos é que ter cuidado para não sermos desmentidos pelo Presidente da República. Bom, vamos então ver o que aconteceu hoje. Mário Centeno meio que se propôs ao Financial Times, portanto não foi assim uma entrevista ao Correio da Manhã, não, foi ao Financial Times, portanto foi um bocadinho mais... enfim, danoso, a dizer que lhe tinham proposto para ele encarregar as leads da nação. Marcelo Rebelo de Sousa depois veio desmenti-lo. Vamos ver isto, é precioso, Portugal. Tudo à volta de um convite e já são alguns capítulos numa história que vai para lá da semântica. Começa assim com o Mário Centeno a falar ao Financial Times. Recebi um convite do Presidente e do Primeiro-Ministro para refletir e considerar a possibilidade de liderar o Governo. Estava muito longe de chegar a uma decisão. Recebi um convite do Presidente e do Primeiro-Ministro para refletir e considerar. Portanto, ele aqui diz que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e António Costa lhe fizeram formalmente um convite. Não é? Portanto, acho estranho, porque, só para terem noção, ele para ser Primeiro-Ministro estaria também, no caso, a ser líder do PS. Então imaginem o que era. O Governador do Banco de Portugal, que tem que ser uma posição independente no mínimo, e estou a ser simpático, ser líder do Partido Socialista. Portanto, quando ele entrasse no Parlamento a falar de taxas de juros, de medidas de investimento e não sei o que mais, ninguém o ia levar de forma credível. A verdade era essa. Enfim. Não tardou muito a resposta de Belém a estas declarações. Em 5 linhas apenas, Marcelo Rebelo de Sousa nega o que disse Mário Centeno. O Presidente da República desmente que tenha convidado quem quer que seja, nomeadamente o Governador do Banco de Portugal, para chefiar o Governo antes de ter ouvido os partidos políticos com representação parlamentar e o Conselho de Estado e neste ter tomado a decisão de dissolução da Assembleia da República. Portanto, só para terem noção, isto tomou dimensões tão grandes e tão graves que o chefe de Estado, no meio de uma crise política e institucional gravíssima, ainda tem que ir apagar o fogo do Governador do Banco de Portugal, que não sabe posicionar-se dentro daquilo que é o seu espaço mediático e ainda teve que mandar uma peta ao Financial Times. Não sei se estão a perceber. Portanto, é isto o Estado da Nação atualmente. Não é que eu seja o maior fã político de Marcelo Rebelo de Sousa, muito pelo contrário, mas pedia-se aqui um bocado de idoneidade, não é? Até porque, se efetivamente houvesse essa proposta por parte do Primeiro-Ministro a Marcelo Rebelo de Sousa para Mário Centeno liderar o Governo, então, no caso, seria mantido em segredo antes de ser proposto para a comunicação social e o próprio Mário Centeno andar a dizer isto. É que isto não é uma fake news do Polígrafo ou do Correio da Manhã, é o próprio Mário Centeno a produzi-los, que parece-me um bocado grave. Mas desmente que tenha autorizado quem quer que seja a contactar seja quem for para tal efeito, incluindo o Governador do Banco de Portugal. Ou seja, isto aqui Marcelo está a mandar uma boca a António Costa, porque Mário Centeno veio a público dizer que foi António Costa que o propôs a ele como essa solução, afinal não foi Marcelo e ele percebeu mal, e Marcelo agora diz, não, eu proibi toda a gente de propor alguém para esse efeito. Portanto, temos o Governador do Banco de Portugal que não se entende com o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro que não se entende com o Presidente da República, o Presidente da República também não se entende com o Governador do Banco de Portugal. Portanto, ninguém se entende. É a descredibilização total das administrações e das instituições democráticas em Portugal. Excelente exemplo. O comunicado de Belém obrigou o Governador do Banco de Portugal a esclarecer o que tinha dito. Esta manhã, Mário Centeno disse que, afinal, não foi convidado por Marcelo Rebelo de Sousa, só por António Costa. O convite para essa reflexão resultou das conversas que o Sr. Primeiro-Ministro teve com o Sr. Presidente da República. Num exercício de cidadania, aceitei refletir. Não foi possível dirimir, neste curto espaço de tempo, todas as condições de exercício do que me era solicitado. Desta forma, nunca houve uma aceitação do cargo, mas apenas uma concordância em continuar a reflexão e finalizá-la em função da decisão que o Sr. Presidente da República tomaria. É inequívoco que o Sr. Presidente da República não me convidou para chefiar o Governo. Atenção que, vamos ver aqui uma coisa, o Mário Centeno em si, em termos técnicos, tem muita valência. Politicamente está nos meus antípodas, isso é verdade, mas em termos técnicos é alguém com muita valência em termos dos cargos que ocupa. A questão é que o historial do Mário Centeno em termos políticos, em termos dos entendimentos e mal entendidos dentro das instituições democráticas em Portugal,
É um bocado grave. É um bocado grave. Primeiro, há este desentendimento em que ele próprio tem que vir a público desmentir as próprias palavras porque afinal o Presidente da República não o convidou quando ele anteriormente disse que tinha o convidado. Portanto, logo aí é um bocado grave. Já para não falar que quando ele foi proposto para Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno anteriormente era Ministro das Finanças. Ora, o Governador do Banco de Portugal avalia o trabalho do Ministério das Finanças. Ou seja, o Mário Centeno andou a avaliar o trabalho que o Mário Centeno, Ministro das Finanças, andou a fazer. Faz zero sentido. Pá, peço desculpa, este país é uma república das bananas. Sem ofensa à república e sem ofensa às bananas. Respeito ambas. Mas eu não respeito isto. É uma vergonha. A escolha de Mário Centeno para liderar o Executivo Socialista foi explicada por António Costa na comunicação que fez ao país no último sábado. O ainda Primeiro-Ministro diz que o Governador do Banco de Portugal tem experiência política, merece o reconhecimento internacional e dos portugueses. O que Costa não disse foi se Marcelo Rebelo de Sousa e Mário Centeno falaram sobre o assunto. Epá, isto eu peço desculpa, mas isto é ridículo. Por duas razões. Primeiro, quando eu ouvi o primeiro nome a ser proposto, reparem que os nomes que foram propostos para primeiros ministros, em substituição, que não vão ser, nós vamos a eleições, mas foram Augusto Santos Silva e Mário Centeno. Qual é a similitude, o ponto em comum que estes dois nomes têm entre eles? É que são cargos pelos quais não devem, e principalmente Santos Silva, denotar uma opinião de caráter político, muito menos em termos partidários. Ora, volto a frisar, Santos Silva, que era Presidente da Assembleia da República, que é uma função que deve ter um caráter imparcial, agora ia ser completamente parcial, não, já não o seja, mas iria poder ter a liberdade para o ser enquanto seria Presidente da Assembleia da República anteriormente. Que sentido é que isso faria? Mário Centeno exatamente a mesma coisa com o cargo de Governador do Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal é o banco de todos nós. Não é? Eu sei que já não tem a mesma preponderância desde 2002 através da entrada do euro, até porque a política monetária é feita pela UE e não por nós, pela zona euro no caso. Portanto, eu compreendo isso. Agora, ter o Governador do Banco de Portugal, que tem que se reger por alguma independência, a ser a mesma coisa que um líder partidário, não faz sentido, porque é para chefiar um governo, um executivo, que foi escolhido pelo Partido Socialista. Não faz sentido absolutamente nenhum. É ridículo. Agi com conhecimento do Sr. Presidente da República. Quando apresentei a proposta, conhecia que o professor Mário Centeno só daria uma resposta definitiva, naturalmente, depois de falar com o Presidente da República, depois de conhecer as condições de governabilidade que tinha e depois, desde logo, de saber se a Comissão Política do Partido Socialista também corresponderia à minha proposta, mas o diálogo com o Presidente da República seria, obviamente, essencial. Ele está a mentir, porque eu duvido muito, honestamente, duvido muito, que António Costa tenha ido falar com Marcelo Rebelo de Sousa sem ter falado com Mário Centeno a dizer, olha, se calhar eu proponho-te a ti como o próximo Primeiro-Ministro substituto. Eu duvido. Ou vocês vão sugerir a algum dos vossos amigos, vamos imaginar isto numa questão laboral, vamos comparar, não é? Vocês ou algum de nós iria sugerir a algum dos nossos amigos nestas circunstâncias em que nem sequer tivéssemos falado com os nossos amigos ou com o nosso amigo para ocupar determinado emprego? É porque depois ficavam vocês com a batata quente na mão. Então eu ia propor a alguém que eu ainda nem sequer tinha falado, que essa pessoa podia nem sequer querer ou aceitar. Está a enganar quem? Honestamente, pá, eu sou-vos honesto. Como é que a malta acredita nisto? É que há coisas que, pronto, dá para ser enganados. Agora, há limites. Há limites. A dissolução da Assembleia da República encerrou o processo de substituição, mas não acabou com a história. A Comissão de Ética do Banco de Portugal vai reunir-se esta tarde para avaliar a conduta do Governador Mário Centeno. O organismo quer perceber se existem conflitos de interesse. Eu sou-vos honesto. Para mim, o Mário Centeno nem tinha sido Governador do Banco de Portugal ao início pela questão de infiltração do Ministério das Finanças com o Governador do Banco de Portugal, que já tinha explicado anteriormente. E agora, sou-vos honesto que, se ele próprio fosse demitido, eu não me surpreenderia. Não me surpreende quem exige a admissão do Mário Centeno por este caso. A meu ver, individual, é justificativo para tal. Não vos vou mentir, eu acho que isto é gravíssimo. Por enquanto, o Comitê de Ética do Banco Central Europeu só diz à RTP que vai ser informado do resultado da avaliação. Eles também têm mais que fazer, como devem imaginar. Têm mais do que fazer. Portugal, este território, este monte de terra à beira-mar planetal que neste momento é ingerível, enfim. Já agora, malta, metam like no vídeo, que é bastante importante. Lancei novas camisolas da merch, Ventura 2024, em suéte e em t-shirt. Passem em cultivem-se,
cultivem.pt, cultivem sem o hífen. O link está na descrição, é o primeiro link da descrição. Basta irem lá e podem ver os produtos, fazem um bocadinho de scroll, andam um bocadinho para baixo e têm lá os produtos todos à venda. Portanto, podem, aproveitem as prendas de Natal. E pronto, meus caros amigos, é tudo por hoje. Metam like no vídeo que ajuda bastante, ok? É mesmo muito importante. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram, ok? E partilhem também o vídeo, que ajuda também bastante. Meus amigos, ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.